Olá e seja muito bem-vindo a esse vídeo. É hoje que eu vou te mostrar algumas técnicas de uma comunicação eficiente que vai te permitir aí aumentar os seus resultados tanto nas vendas quanto na sua comunicação do dia a dia, no seu poder de persuasão, tá bom? Tudo isso com base em programação neurolinguística, confirmado aí cientificamente, já usado por milhares de pessoas nesses processos de decisão, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Olha, não tem ninguém que não pode dizer que a comunicação ela é a raiz do nosso dia a dia, na verdade? Porque quando a gente acorda, a gente já começa comunicando com nós mesmos através dos pensamentos e depois nós vamos comunicando com as outras pessoas, né? Através da fala, através do texto, no WhatsApp, ou seja lá de qual forma nós nos comunicamos, na verdade é que o nosso dia é baseado na comunicação, o nosso trabalho é baseado na comunicação. Sem comunicação a gente não consegue evoluir, a gente não conseguiria estar no nível que a gente está hoje em sociedade. Então, olha, diante de tudo isso, a gente conclui que é realmente uma parte muito, mas muito importante mesmo da nossa vida. Apesar da comunicação estar tão intrínseca no nosso dia a dia, às vezes a gente não utiliza ela da melhor forma, principalmente se a gente vai comunicar com o objetivo de influenciar uma pessoa. A verdade é que existem técnicas, existem estudos aprofundados com relação a isso e existe muito no que pode ser explorado para que você possa aí tanto aumentar a sua capacidade de falar com as outras pessoas, de passar uma mensagem de forma que seja bem compreensível, quanto poder efetivamente influenciar elas. Quando eu digo influenciar, eu digo no sentido de você fazer uma pessoa, através das suas palavras, através das suas expressões, promover uma ação, certo? Em que você teve um contexto nisso, você teve uma participação. A partir do momento que eu peço uma pessoa, por exemplo, para pegar um copo d'água para mim, e ela foi lá e ela efetivamente pegou aquilo, eu estive em um contexto em que eu influenciei aquela pessoa. A influência ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Cabe à pessoa que domina essas técnicas saber como é que ela vai usar isso e ter realmente o discernimento para fazer tudo isso, né? Tanto que todo dia nós somos influenciados a fazer uma coisa. Seja quando a gente entra no estabelecimento, que a gente normalmente pensa em ir lá só para olhar, mas aí aquele vendedor vem para você e fala tanto que você acaba levando, ou também na internet o tempo todo, diversos anúncios, diversas propagandas, fazendo esse tipo de influência. É normal no nosso dia a dia, não é exatamente uma coisa ruim. Ruim é realmente quando passa do ponto e leva a pessoa influenciada a fazer algo que não vai ser totalmente benéfico para ela, que vai prejudicar ela de alguma forma. E realmente não é aceitável. Mas enfim, vamos lá. Como é que funciona todo esse contexto da influência? Isso acontece dentro do nosso cérebro, tá bom? Existe uma ciência que chama programação neurolinguística, que ela estuda efetivamente a influência que a nossa linguagem tem nos nossos processos neurológicos. Então, acaba que a linguagem é parte tão essencial de nós que a maneira como o nosso cérebro funciona se conecta com a forma com que nós pensamos. E disso aí já surgem diversos fatores que nos possibilitam adentrar nessa área de estudo e desenvolver algumas ferramentas para que a gente possa efetivamente, através das nossas palavras, através de como a gente gesticula a linguagem, a gente causar certas sensações, certas emoções e certos processos neurológicos na pessoa em que nós estamos falando. É através desse princípio que se forma a persuasão. E é sobre um deles que é a linguagem voltada para valores que eu vou estar dissertando aqui com vocês. Mas Davi, o que é essa linguagem voltada para valores? O que é isso? Pois bem, vamos lá do início. Tem que entender que esse tipo de linguagem, ele tende a ser uma sniper, tende a ser um tiro de precisão. Enquanto a linguagem que não é voltada para valores tende a ser uma metralhadora. No contexto da influência. Vou te explicar melhor. Imagina que você está entrando em uma loja de roupas com o objetivo de comprar um sapato, certo? E chega um atendente para você. E aí esse atendente tal, e aí, beleza, cumprimenta e tal, o que você quer? E aí, beleza, você fala, eu quero um sapato. Tranquilo. Tem gente que fala, não, beleza. E aí você senta lá e o cara começa a tirar, que porqueira é essa? O cara começa a tirar sapato de tudo quanto é lugar da loja pra você experimentar e quando você vê já tem aquele bolo de caixa assim e você simplesmente não gostou de nenhum que tava ali. E aí no final de contas você sai até meio desleixado da loja porque, pô, o cara trouxe a loja inteira pra mim experimentar e eu acabei não levando nada, nenhum deles atingiu o meu gosto, nenhum deles realmente atingiu os meus valores internos. Por outro lado, você sai dessa loja, certo? E vai em outra. Nessa outra, chega um cara, beleza? Chega lá, um cara falou, o que você quer? Cumprimenta, faz todo aquele processo. Aí o cara chega assim e fala, entendi. Não, beleza.
mas que tipo de sapato que você tem em mente? E você fala, ele tem que ser um preto bem brilhante e com uma marca bem reconhecida, bem estabelecida no mercado. E aí eu falo isso, né? Aí o cara vai lá, ele me mostra os sapatos que exatamente encaixam nessa categoria que eu disse. Então ele pega exatamente os sapatos de bico fino, preto, brilhante, né, com marcas bem estabelecidas e bem confortáveis. E ele ainda, à medida que ele vai me mostrando os sapatos, né, os modelos de sapatos que encaixam nas minhas categorias, nos meus valores para um bom sapato, nesse contexto fictício ainda nota ainda que ele começa a usar esses meus valores como argumentos de venda. Então ele chega falando, olha, esse sapato aqui, incrível, marca super estabelecida, super famosa, as pessoas que saem adoram, e ele tem um brilhante, olha, esse brilhante aqui é incrível, tenho certeza que você vai amar. Além de tudo, tá com um preço bem acessível e a gente ainda pode parcelar para você. Então ele começa exatamente a pegar esses valores que eu falei e usar como estratégias argumentativas de venda. Então presta atenção, nós temos de tomar cuidado para realmente entender o que a pessoa quer, quais são os valores delas para com o contexto que nós estamos lidando. Isso é atingido através de uma pergunta de ouro, que é a seguinte: o que é importante para você em tal coisa? Simples assim. Essa pergunta pode parecer uma pergunta muito simples, mas te dá elementos para você poder usar que valem ouros no processo de influência e principalmente de venda, se você quer ter mais resultados com isso. Ela vai evocar os valores da pessoa para com aquela determinada coisa que você está envolvido. Então, olha, como é que a gente aplica isso realmente na realidade? Como é que eu transformo isso em prática? Como é que eu transformo isso em resultados? E aí é que tá. Simplesmente aplicando essa pergunta para o contexto que você tiver. Se eu for em uma loja de cursos presencial e elas me perguntarem o que é importante um curso para mim, eu posso falar, olha, eu quero um curso presencial, eu quero algo que eu possa sentir a apostila na minha mão, sabe? Eu acho interessante isso, com professores, com alunos com que eu possa falar mais sobre, que eu possa discutir. Eu preciso que seja um preço acessível, porque realmente a situação para mim não está fácil, as pessoas tendem a falar muito isso. Não, tem que ter qualidade, tem que ter reconhecimento e eu tenho que realmente aprender o que está ali, sabe? Se eu não conseguir, se eu ficar nesse curso por muito tempo e não conseguir aprender o que está ali e ter realmente um resultado na minha vida, não vai ter importância nenhuma. A partir dessa simples pergunta já invocou uma série de valores que a pessoa tem que você vai poder usar nos argumentos para ser exatamente um tiro de sniper. Ou seja, vamos lá. Se eu quero montar um argumento de vendas para essa pessoa, muito bem, nosso curso é totalmente presencial, você começa a dar foco naquilo que ele disse, então o fato do curso ser presencial. Depois você fala dos argumentos, por exemplo, do material, o material é ótimo, excelente, reconhecido pelo MEC e tudo mais. Depois você começa ao preço super acessível para você. Tudo mais você coloca foque, você começa a focar realmente nesses pontos que a pessoa falou. E da mesma forma, isso funciona com situações cotidianas do seu dia a dia. Então, às vezes, se você quiser convidar alguém para sair ou fazer alguma coisa assim, por exemplo, você pode perguntar, o que é importante para você? Você pode também perguntar, o que é importante para você no encontro? Aí o seu parceiro vai lá, descreve como é que seria um encontro incrível e você exatamente para convencer ele a fazer aquilo posteriormente, você pode usar desses valores que ele te disse, você pode guardar na sua cachola e depois usar como argumentos, ou realmente na hora ali dar um enfoque, você já sabe os pontos principais que você vai ter que focar na hora que você vai estar durante o ato, né, de sair e tal. Se a pessoa gosta que seja uma coisa espontânea, gosta que seja uma coisa aleatória, você não vai invocar ali os valores da pessoa e você vai poder usar isso com muita agressividade para aumentar o seu poder de persuasão. Olha, coloca isso em prática, essa simples perguntinha, e eu tenho certeza que você vai ter muitos resultados aí, principalmente em vendas, se você realmente quiser vender alguma coisa, ou também no seu dia a dia, quando você precisar de persuadir, de influenciar alguém, ou realmente descobrir os valores daquela pessoa, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.